Esta manhã, o ex-presidente Lula prestou depoimento à 10ª Vara de Justiça Federal de Brasília, o primeiro como réu, né? O petista afirmou que vem sofrendo nos últimos 3 anos quase que um massacre e negou também ter tentado comprar o silêncio de Nestor Severo para obstruir a Lava Jato. A nossa produção, Vera, Andreasa e Madureira, a gente fez uma edição, né? Compilamos os principais trechos desse depoimento. É um vídeo que tem pouco mais de 1 minutinho. A gente vai soltar o vídeo, depois a gente debate aqui esse tema. Reginaldo, vai lá. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de eu diria quase que de um massacre. Sabe o que é levantar todo dia, sabe, achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso? Porque não sei quem delatou Lula vai ser preso, porque não sei quem delatou Lula vai ser preso. E tem um brasileiro nesse momento. Aí um trechinho, a gente tá com um probleminha no áudio desse vídeo, Vera, mas acho que deu pra gente perceber essa questão, ele falando que não teve culpa, enfim, falando do Nestor Severo. Começa com você, Vera. Bom, é o seguinte, esse vídeo mostra muitas coisas do Lula 2017, né? Porque a gente fica ouvindo muito, Lula vai voltar, Lula vai ser candidato, a jararaca tem que bater na cabeça. Só que a jararaca não é mais a mesma. O Lula, ele tá com a cabeça inteira branca, ele tá visivelmente acuado, visivelmente nervoso. Ele ficou recorrendo a uma garrafinha de água o tempo inteiro. Ele cometeu ali uma confusão para dizer os rendimentos dele, o que é bem significativo. Ele começa dizendo que tem um rendimento mensal de R$6.000. Aí fala que tem direito a uma pensão da Dona Marisa, que é de 30, mas que na verdade é de 20. Aí o juiz fala, então posso pôr aqui 26 mil? Ele, não, porque tem também as doações dos meus filhos. Então, são mais uns 30. Pode pôr uns 50, embora o meu advogado vá mandar para o senhor depois direitinho quanto é. Então, tudo isso é muito significativo do modo de vida atual do Lula. Alguém que não sabe o quanto ganha, não sabe de onde vem o dinheiro com o qual vive mensalmente, mas se põe a falar de política num depoimento num tribunal. Foram minutos e minutos do Lula não respondendo às perguntas do juiz e falando aquilo tudo que a gente já sabe, que ele é um perseguido, que ele sofre um massacre diário, que até na hora da novela estão falando que vão prendê-lo, etc, etc. Quanto às acusações concretas às quais ele tem de responder, por exemplo, ele disse que o senador Delcídio do Amaral fez ilações a respeito dele. O senador Delcídio do Amaral não fez ilações, ele fez afirmações. Ele disse que aquele encontro em que ele ofereceu dinheiro para o Nestor Severo até fugir e não fazer delação premiada, ele fez aquilo a mando do Lula. Ele disse que o Lula tinha interesse em calar o Severo. E o próprio Severo disse coisas neste processo que o ex-presidente Lula não rebateu no seu comício político ali na Justiça. Disse que o Lula o colocou na diretoria da Petrobras como uma recompensa pelo fato dele, Severo, ter intermediado a contratação da Chain para pagar um empréstimo fraudulento obtido junto ao banco da empreiteira, o Banco Chain, para comprar o Diário do Grande ABC e calar o Ronan Maria Pinto, que sabia das ligações do PT com a morte do ex-prefeito Celso Daniel. Então, sobre isso, o Lula não falou uma palavra, nada, não se ouviu o que ele tem a dizer sobre essa acusação do Nestor Severo, que também não é uma ilação, é uma acusação. Andreasa, vou com você. Foi depoimento ou comício hoje lá? Mas então, foi comício também, comício no tribunal, não deveria nos surpreender. O sujeito não fez comício de corpo presente no velório da mulher? Fez, é o normal. É o que mostra, aliás, a vitalidade negativa deste senhor. Ele está de cabelo branco, tá velhinho, mas está disposto, ele vai pro pau. Não subestimemos, infelizmente, não subestimemos a candidatura Lula. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, muito curioso o troço relativo aos rendimentos dele, né? Ele fala em mais ou menos 50 mil, mas juntando tudo, dá uns 80. Ele falou dos 6 mil que ele ganha como anistiado, comissão de anistia, lá dos anos 80, quando ele foi preso e tal. Essas falcatruas que tem aí, isso é outra baba. Tem gente ganhando dinheiro com anistia, com comissão da verdade, é uma maravilha. Isso é uma coisa.
Falou do aposentadoria da Dona Marisa, mais ou menos 20 mil. Doações dos filhos, hein? Que são esses grandes empresários, né? Você sabe, ouvinte, quem está fazendo essa doação, né? Não vou falar. E também falou de uma retirada mensal da empresa de palestras dele, algo como 30 mil. Então, dá uns 80 de Lula aí. Eu queria falar também que palavras têm sentido. Quando ele fala que é vítima de quase vítima de um massacre, ele está criando o cenário para se dizer integralmente vítima de um massacre daqui a pouco. Quando ele se lançar candidato a presidente formalmente, em brevíssimo, e alguma coisa acontecer. Por exemplo, se ele for preso, aí sim ele vai se declarar, que aí completa a narrativa, vai se declarar vítima de verdade, massacrado, cerceado em seu direito de disputar as eleições, essas coisas que a gente conhece, que tem como linha mestra, linha fina, a desonestidade intelectual. Eu queria parabenizar o juiz Ricardo Leite, que participou desse depoimento do Lula como réu, quando o questionou sobre a declaração segundo a qual sabia tudo que ocorria na Petrobras. O que une a Dilma. Lula e Dilma, durante os anos em que foram governo, diziam com autoridade, se jactavam de que conheciam tudo o que acontecia na Petrobras. Era a preocupação fundamental deles, participavam de tudo. Agora, a defesa deles começa a dizer, não, eles não participavam disso, não indicavam diretoria, não tomavam conta daquilo, não sei o quê. Mudou o discurso. Então o juiz foi muito feliz ao colocar essa questão na mesa. Marcelo Madureira, e você, Madu? Primeiro eu queria saber como é que o Lula foi para Brasília. Se ele foi em avião de carreira, eu acho que não, né? Se ele foi em jatinho executivo, quem é que pagou, né? E essa história também da doação dos filhos, que coisa estranha, né? Os filhos deles têm renda o suficiente para ficar doando 10 mil reais para o senhor Lula da Silva, né? Agora, foi um depoimício, na verdade, né? Até onde eu consegui ver, sem ter engulhos, evidentemente, porque é tarefa muito complicado assistir uma peroração do Lula por horas e horas, tem que ter realmente uma paciência de Jó, né? Mas ele aproveitou o palanque, né, para fazer mais um comício e falar aquilo que é a realidade dele, né? Essa capacidade que ele tem de deformar a realidade. Inclusive, tem uma passagem que ele, mais uma vez, se jacta de ser o homem mais honesto, não do Brasil, mas do universo, sequer do planeta, do universo, da galáxia, né? Em que ele diz que qual empresário, né, quem que ele pediu um centavo. Claro que ele não pediu, ele tinha os áulicos, né? Ele tinha lá os garotos de recado dele, né, que se encarregavam de fazer a coleta, né? Da mesma forma que no Brasil as defesas dos corruptos eles querem que corrupto passe recibo, né, que escreva e assine embaixo de recibo. Agora, uma coisa que também fica a indagação, e a claque do Lula, que diz que ia cercar o prédio, que isso ia fazer aquilo outro, que ia fazer acontecer. Eles... teve lá meia dúzia de gato pingado, cadê o resto? Está respondendo a pesquisa de opinião para dizer que vota no Lula? Foi isso que eu vi hoje. Eu acho que... eu discordo do Andreasa. Fala, Vera, diga. Não, é isso mesmo. Isso também me chamou a atenção. E veja que já de manhã, já na madrugada, eu acho que o PT, diante da dificuldade de arregimentar essa claque, começou com o negócio, olha, o Lula tá pedindo pra ninguém ir. Que é uma palhaçada, né? É lógico que não estava pedindo para ninguém. A gente vai falar desse assunto depois da paralisação de amanhã, mas está confirmado o Lula amanhã, às 4 da tarde, aqui na região da Paulista, que vai ter um clima um pouquinho contra essa reforma da Previdência, vem o discurso e a confirmação do Mas Lula acho que tem algumas coisas que a gente tem que falar ainda desse depoimento, Patrick. O Madureira citou uma coisa que também tinha me chamado a atenção, essa coisa de dizer que não pediu dinheiro para ninguém, que Vera, então vamos continuar. A gente tem mais um trechinho aqui do depoimento e a gente continua nesse tema. Vai lá, Reginaldo. E há mais ou menos 3 anos, doutor, eu tenho sido vítima de eu diria quase que de um massacre. Sabe o que é levantar todo dia, sabe, achando que a imprensa está na porta de casa porque eu vou ser preso? Porque não sei quem delatou Lula vai ser preso, porque não sei quem delatou Lula vai ser preso. E tem um brasileiro nesse momento que quer a verdade e deseja a verdade nesse país, sou eu. Eu, sinceramente.
Eu quero lhe agradecer a oportunidade de vir prestar esse depoimento. Porque eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procurador dizer que não precisa de prova, que ele tem convicção. De juiz dizer, eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou voltar com fé. Eu quero provas, alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Tem gente que acha que eu sou contra a Lava Jato. Pelo contrário, eu quero que a Lava Jato vá a fundo para ver se acaba com corrupção. O que eu sou contra é tentar criminalizar a pessoa pela imprensa e não pelos autos do processo. O senhor está diante de um homem que está disposto a prestar tantos pontos de depoimento quanto necessário. E quero que todo mundo saiba, se tem um brasileiro que quer a verdade nesse país, sou eu. E não me venham com mentiras ou pilhações. Porque um cidadão que nasce no Nordeste e não morre de fome até os 5 anos de idade, não tem medo de cara feia. Vera Magalhães. Pois é, se no Nordeste não morre até os 5 anos de idade, hoje vive com 80 mil reais. O Lula, ele parece usar a própria biografia como desculpa para tudo. Isso é muito triste, isso é muito ruim, porque a biografia dele, até um certo momento, realmente é a biografia de um vencedor. Ele veio do Nordeste, ele se tornou presidente da República e ele não pode usar a própria biografia como álibi para tudo que ele é acusado, gente. Ele é acusado de coisas muito sérias. Este caso mesmo, deste processo que está em curso hoje, o que é? É um presidente usando uma nomeação da Petrobras para pagar um empréstimo fraudulento dado a um amigo dele para calar um adversário político em algo referente ao PT. Quer dizer, isso é muito sério, muito sério. Depois disso, é um ex-presidente da República usando um senador da República, líder do governo, para tentar evitar a delação deste ex-diretor da Petrobras. É disso que se trata. Não é de alguém que veio num pau de arara e que passou fome e que era um analfabeto a não sei quando e que a mãe morreu analfabeta. Me desculpe, isso não é salvo-conduto para o Lula fazer tudo o que ele quiser no resto da vida dele. Não, não é. E o que eu acho que ele é uma sombra do que ele já foi, é que esse discurso dele já não faz mais lé com cré, não leva mais pessoas à rua e não é capaz de evitar. Ele diz ali, é bom eu poder falar diante de um juiz imparcial. Tá querendo falar mal do Sérgio Moro. Mas a verdade é que os casos estão ligados, são todos eles interligados e ele tem dificuldade em explicar as coisas concretamente. Uma hora lá ele até cometeu um ato falho e ele falou, é bom poder contar a minha versão deste fato. Na verdade foi disso que se tratou esse depoimento. Vai, Andreasa. Vocês ouviram a fala deste senhor, né? Ela é asquerosa, oportunista, desonesta intelectualmente, mas ela tem raiva. A fala do Lula tem ódio. Vou usar um termo ruim, mas tem tesão nessa fala. Não menosprezem a capacidade eleitoral do Lula. Nós aqui não votamos no Lula. O pessoal que está aqui no chat não vota no Lula. Esse discurso não comove mais todo mundo como comovia antigamente. Mas tem penetração, tem impacto, ele é competitivo. Ele é o principal candidato da esquerda 2018 e vai dar trabalho. Se menosprezarmos esse discurso que serve, é o mesmo discurso para velório, para tribunal e para o palanque amanhã. O discurso está armado, minha gente. Não é pouca coisa. Vocês acham aí que eu estou defendendo, enchendo a bola do Lula? Eu estou morrendo de medo. É isso que eu estou. E você, Madu, também está com medo? Não, eu não tenho medo do Lula, não. Aliás, eu acho que eu nunca tive. Não que o Andreasa também não tenha medo. A questão, aliás, não é ter medo ou não, é ver até que ponto ele tem se ele tem ainda algum patrimônio político. Nesse ponto eu discordo do Carlos Andreasa, no sentido que eu prefiro olhar pelo lado da rejeição. O Lula é campeão nacional absoluto em rejeição por parte do eleitorado. Agora, evidentemente que, infelizmente, você tem ali um núcleo duro da ignorância, né, da opacidade,
né, da imbecilidade, mas é mais a ignorância mesmo, né? Infelizmente, você tem um grupamento de brasileiros ainda que não tem acesso à informação, não teve acesso à educação, que ainda seria capaz de votar no Lula, mas eu acho que isso aí é um número que é cada vez menor, é um número cada vez que seca mais. E no discurso dele eu vejo raiva, eu vejo ressentimento, mas eu vejo também um certo desespero, porque o que acontece, não só no discurso do Lula, como dos advogados dele, em nenhum momento existe nenhum fato concreto, nenhuma evidência, nenhuma contraprova que sugira a inocência dele. Ele só vem com a mesma retórica, com o mesmo discurso, né? Um discurso piegas, um discurso populista, e eu acho que isso aí cada vez cola menos, né? O destino do Lula está traçado e é melancólico, né? Ele poderia realmente, do jeito que ele encontrou o Brasil, com as contas arrumadas, né? Com uma situação mundial favorável, enfim, ele poderia realmente ter dado um grande salto com a nação brasileira. Ele não quis porque ele preferiu ficar rico, né? Preferiu roubar. Agora ele vai pagar, só isso. E só como informação também, Vera, quem prestou depoimento pela manhã também hoje foi o ex-presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli. Esse deve estar dando consultoria para os petistas de como passar tantos anos no comando da Petrobras quando acontecia incrível, tudo isso, né? E não ser nem indiciado. Ele garantiu que nunca recebeu informações de pagamento de propina da Odebrecht ao ex-ministro Antônio Palocci, que nunca teve essa informação. Olha, é capaz desse cara ter sido alijado mesmo da roubalheira geral, e hoje deve ser o cara que, enfim, é aliviado por não estar nesse negócio, mas é o único que não enriqueceu, porque, gente, é inacreditável ele não ter aparecido até hoje. Quanto ao Lula, tem ali uma série de coisas dele falseando a realidade. Espera só um minutinho. Quando ele diz enfim, foi o mais importante presidente da história, como se tivesse importância diferenciada por presidentes, e diz que no tempo dele transformou o Brasil em protagonista internacional. O Lula é um mitômano, ele vive num universo paralelo. Diga, Andreasa. Não, eu ia dizer ainda sobre o Lula, que apesar de tudo que se levanta contra ele, tudo que a gente sabe contra ele, apesar de todas as certezas que nós temos contra ele, ele ainda está solto, certo? E solto, ele é isso aí. Então, Deus me livre. Sobre o Gabrielli, por quem eu não boto a mão no fogo, mas o fato é que até agora não aparece em lugar nenhum, embora ontem o Márcio Faria, executivo da Odebrecht, tenha dito que o JSG, que aparece em e-mails trocados entre executivos da Odebrecht, seja o Gabrielli, mas nada também muito comprometedor. Ele é, Gabrielli, o principal responsável prático, executivo, por essa política de conteúdo local, né, que tirou a Petrobras do cenário competitivo mundial, que acabou com as possibilidades de concorrência na área em que a estatal atua e atuava, e que levou a Petrobras para esse buraco em que ela se encontra hoje. Então há duas responsabilidades aí muito claras dos petistas na dilapidação da Petrobras. O primeiro é a corrupção desenfreada. O Gabrielli pode ou não fazer parte disso, dificilmente na posição em que ele se encontrava, ele poderá dizer que não soube de coisa alguma. É impossível ser presidente da Petrobras num cenário de corrupção generalizado como ele, sem ao menos tomar, ele pode não ter botado a mão, mas não dá pra, nem todo mundo pode ser Dilma Rousseff assim, entendeu? A outra responsabilidade objetiva é a da gestão. Então tem a corrupção e a gestão. A corrupção terrível, a gestão terrível. O Gabrielli é o principal elemento da destruição da Petrobras como nós a conhecemos hoje. Eu convido o leitor, olha o editor falando, eu convido o ouvinte, o espectador nosso aqui, se não tiver lido, que leia a entrevista do Pedro Parente hoje, a Miriam Leitão, no jornal O Globo. Está lá, explicada a situação da Petrobras. São 100 bilhões de dólares em dívidas. Não existe petroleira no mundo que deva mais que a Petrobras. A consequência é essa: venda de ativos, diminuição de investimento, e não consegue estancar essa sangria. A operação melhorou, mas a situação patrimonial da Petrobras é a mesma. A responsabilidade é da corrupção e da gestão. Senhor Gabrielli, bonzinho, mais ou menos, está nisso aí.
Gente, bom Vera, acho que já... Oi, Madureira, rapidinho que tem uma informação importante aqui, a notícia que está saindo. Só para encerrar o que o André está falando, é tão pior, ou até pior que a corrupção, foi a gestão incompetente dos petistas e seus asseclas no aparelho de Estado, principalmente na Petrobras, é isso. Quer dizer, não é só corrupção, não, é má gestão, irresponsabilidade e incompetência. É muito importante lembrar isso que o Andreasa está falando aí, é muito importante. Nesse depoimento que ele falou ontem do Márcio Faria, ele diz ali, a gente foi pressionado a entrar, por exemplo, nesse ramo de navios-sondas para os quais o Brasil não tinha tecnologia, expertise, mão de obra, não tinha nada, era caro. Ele fala tudo isso, não tinha tecnologia, não tinha mão de obra especializada, não tinha fornecedor e era voltado basicamente a um cliente único, a Petrobras. E a responsável maior por isso, eu acho, Andreasa, não é o Gabriele não, a dona Dilma Rousseff. É daquela cabeça estatista que saiu esse modelo desastroso.